Olá, queridas, queridos. Olá, minhas queridas, queridos, Flávia. Bem, vamos começar aqui mais uma live hoje, né? Que bacana! E hoje a live é sobre vamos falar sobre mentes sinérgicas. Isso, muito bem. Então, vamos aguardar aí enquanto todo mundo entra, né? Ah, que legal, vou assinar aqui para você, Patrícia. Muito bem. Bem, então, enquanto o Instagram está avisando, eu vou pedir para vocês compartilharem, né, a live. Vai ser bem legal. Hoje o tema também é bem bacana. Estou procurando trazer aí uma série de lives e elas têm uma ligação, né? Todas elas têm, os assuntos estão interligados. Então eu tenho falado sobre como estabelecer metas e objetivos. E dentro do estabelecimento de metas e objetivos, tem vários temas, vários assuntos, né, que estão sendo tratados. Aí eu também tenho falado sobre autoconhecimento, trazendo ferramentas, que essas ferramentas elas ajudam a aprofundar o autoconhecimento. E tenho falado também sobre um lado da mente, que é uma parte que tem aí. Olá, Iago entrou, que bacana. Ah, obrigada pelos corações. Obrigada. Um lado, né, da nossa mente, que a gente tem um lado, né, da mente que ele é funcional e um outro que de uma certa... Ah, entrou de paraquedas, Flávia, mas que legal que você entrou, que bom. Luciene, deixa eu assinar aqui. Muito bem, enquanto a gente espera, né, avisarem as pessoas, eu tô fazendo uma introduçãozinha aí. Então, e aí esse outro lado da mente, que é um lado que na verdade nós temos pensamentos sabotadores e protetores. Eu vou falar um pouquinho, né, alguma coisa a respeito, mas as lives anteriores, elas estão salvas, estão todas lá no meu, lá no feed, então vocês podem olhar. Muito bem. Muito bacana. Bem, então vamos começar aqui, né? Eu vou falar para vocês, enquanto a gente aguarda um pouquinho até que as pessoas sejam avisadas. Eu quero agradecer de vocês estarem aqui. Se vocês acharem que o assunto é bacana, então compartilhe aí com os contatos de vocês, as amigas, os amigos, né? Porque hoje eu vou falar de um tema bem bacana que é sobre mentes sinérgicas. Então já eu vou dizer o que é isso. Aliança de mentes sinérgicas. Meu Deus do céu, o que será isso, né? Ai, que bom, tô recebendo um monte de coraçãozinho. Ai, que beleza, adoro. E aí, gente, então se vocês quiserem compartilhar, tem um aviãozinho aí, compartilha com as amigas, com os amigos, vale a pena, porque é um conteúdo bem bacana e vocês vão entender aí porque que é legal a gente, assim, buscar cada vez mais autoconhecimento, né? Muito bem, nossa, tô adorando. E no finalzinho da live eu vou falar, porque eu gosto de sempre disponibilizar um material, né? É um material de apoio. Então, geralmente eu trago uma ferramenta, em todas as lives eu procuro trazer ferramentas que ajudam vocês no tema relacionado à live que eu estou apresentando no dia. Então,
vai ser bem legal para vocês ficar até o final. Daí eu digo como vocês vão fazer para receber, vou falar um pouquinho de que material é esse e eu digo aí como vocês fazem para receber o material, tá? Então, um pouquinho antes de finalizar a live, eu vou colocar aqui. Então, por enquanto, vamos aguardar só mais um pouquinho. Quem não assistiu às lives anteriores, então... Ai, que legal! A Flávia tá dizendo que compartilhou para os amigos agora. Ah, que bom! Ô, Júlio! Nossa, que legal, Júlio, que você veio! Que bacana! Você vai gostar? Que bom! Se vocês não assistiram às lives anteriores, elas estão salvas. Eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. Tem como vocês estabelecerem metas e objetivos. Eu falo sobre os pensamentos sabotadores, que é um mecanismo da nossa mente que todo mundo tem, né? Mas tem como a gente lidar com eles e entender como é que a gente assume o controle da nossa mente. Então eu falo também sobre autoconhecimento, ferramentas de autoconhecimento. Na primeira live eu disponibilizei uma ferramenta bem bacana, na segunda também, outra ferramenta. Isso tudo vai ajudando vocês a ganharem autoconhecimento. Todas essas ferramentas, tudo que eu trago aqui, são coisas que eu trabalho nas sessões com os clientes, tá? Então, é bem bacana. É lógico que o formato da live, ele permite, né, que a gente trabalhe até um certo ponto, não com tanta profundidade como nos trabalhos que eu acabo fazendo com os clientes. Mas, gente, já é muito legal ter acesso a eles, tá bem? Então as lives elas estão gravadas lá no meu Instagram e também no canal do YouTube, tá? E outra coisa que eu queria dizer também para vocês é o seguinte, eu tenho uma novidadezinha que eu vou contar. Eu tô adorando um monte de coraçãozinho que eu tô recebendo, né? Que bom! No finalzinho da live, então eu vou falar para vocês que vai ter uma novidade aí que vai acontecer a partir do dia de 11/7, né, de 11 de julho a 15 de julho. Eu vou fazer uma série de lives, vai ser um verdadeiro desafio, né? E no finalzinho também da live eu vou falar para vocês o que a gente vai ter lá, tá? Bom, eu acho que eu vou começando, né? E aí, quem for chegando vai entrando e vai mandando coração e vai se deliciando com o material e com o conteúdo. O tema da live, então, né? Mentes sinérgicas, alianças que conduzem ao sucesso. Meu Deus do céu, o que será que é isso, gente? Mente sinérgica. Alguém já ouviu falar em mente sinérgica? Faz assim para mim se já ouviu, ou assim se não ouviu, nunca ouviu falar. Tô esperando aí. Eu acho que ninguém nunca ouviu falar na mente sinérgica, não. E eu vou colocar aqui para vocês, né? Primeiro, eu vou fazer uma definição do que é sinergia. Porque para a gente entender o que é mente sinérgica, a gente precisa entender primeiro o que é sinergia, né? Então, o que é sinergia? Sinergia é ação ou esforço simultâneo e coordenado. Tá. Muito bem. Ninguém sabe, o pessoal não sabe o que é, né? Mente sinérgica. Então, a sinergia, ação associada ou esforço simultâneo, significa cooperação. Então, sinergia é um trabalho que acontece e onde existe cooperação, tá? Então, a gente pode falar que, na verdade, sinergia é igual a aliança, porque as alianças, elas acontecem quando as pessoas têm objetivos comuns, né? Então, quando existe cooperação. Então, a gente pode falar em alianças. Por isso que as mentes sinérgicas, elas são alianças que conduzem ao sucesso. Obrigado pelos coraçõezinhos, que bom. E aí, eu vou só retomar uma coisinha que eu já falei nas lives anteriores, dos pensamentos sabotadores e dos protetores, né? Então, os pensamentos sabotadores, eles impedem você de realizar o que você... Cristina, que legal. Obrigada aí por ter vindo. Realizar, né? Impede você de realizar
o que você deseja. São pensamentos que eles meio que vão te paralisando, eles vão fazendo com que você não realize. Mas em contrapartida, nós temos pensamentos que são pensamentos protetores. Esses pensamentos, eles nos ajudam a realizar, eles nos colocam em ação. Bem, então, ter um objetivo claramente definido, estabelecer metas, que tudo isso foi coisa que eu falei nas lives anteriores, né? Estabelecer metas, ter prazos, tá? Leônides Dias, legal. Tudo isso ajuda, né? Ter prazos definidos, ajuda você a realizar, mas não é a realizar um objetivo, mas não é só isso que tem que ter, tá? Na verdade, os pensamentos, eles também precisam ajudar você a realizar os seus objetivos. Por isso que as minhas lives, elas também falam de autoconhecimento, elas falam de pensamentos, elas falam de metas e objetivos. Por quê? Para que uma coisa aconteça, a outra tem que estar bem, tá? Muito bem, ok. Então, gente, é isso. Então, para que a gente possa realizar um objetivo, primeiro a gente tem que ter ele claramente definido, tem que ter metas, tem que ter prazos, mas se a gente tiver tudo isso e tiver mais pensamentos sabotadores do que protetores, a gente não vai alcançar o objetivo. Por isso que a gente tem que trabalhar a nossa mente, tá? Os pensamentos protetores, eles têm que estar em maior nível, em maior grau. Mas tem também um outro elemento que entra para ajudar a gente a realizar os objetivos, o nosso propósito, tá? E o que é isso? São as alianças que nós fazemos, as alianças com mentes sinérgicas. Então, quando eu falo em mentes sinérgicas, eu estou falando de um princípio, né? Por meio do qual uma pessoa coloca a seu favor de forma ética. Voltamos. Então, é um conceito, né? Só retomando que deu uma falhada aqui, tá, gente? Quando eu falo de mentes sinérgicas, eu estou falando de um princípio por meio do qual uma pessoa coloca a seu favor de forma ética, íntegra, harmônica, o potencial cognitivo, a experiência, o conhecimento especializado de outras pessoas, visando o quê? A realização de objetivos comuns. Então, essa é a essência da mente sinérgica, tá? E aí cabe uma pergunta para você, né? Porque em todas as minhas lives e o meu trabalho, ele é esse, é provocar reflexão. Então, a minha pergunta para você aqui é: com que tipo de mentes você vem fazendo alianças? Ou seja, com que tipo de pessoas, né, mentes que você tem feito alianças? Se o significado de sinergia é ação associada ou esforço simultâneo que eu acabei perguntando para você, né? Então, sinergia é ação associada, esforço simultâneo. Aí eu perguntei para você com que mentes, ou melhor, com que pessoas você vem fazendo alianças. Então, podemos concluir que as mentes sinérgicas, elas são as alianças que nós fazemos com mentes que terão ações associadas às nossas, visando o quê? A realização do nosso objetivo, tá? Mente sinérgica é a coordenação harmônica de conhecimento, esforço entre duas ou mais pessoas, com foco absoluto em atingir um objetivo, um propósito comum. Então, a mente sinérgica, que é a junção de pessoas, né, de mentes que têm propósitos e objetivos comuns, ela cria um outro poder. Um poder chamado poder coletivo. Então, nós temos o poder individual e o poder coletivo. E tudo isso acontece através da junção de mentes
sinérgicas. Muito legal, né? Bem, em termos práticos, como isso funciona? Primeiro, né, cria-se um objetivo, um propósito bem definido, e para isso eu tenho uma live específica falando sobre como você faz para criar um propósito, um objetivo bem definido, tá? Tem vários passos para você seguir, tá bem didática, tá? Então, primeiro cria-se esse propósito, esse objetivo claramente definido. Ao agir no sentido de realizar esse objetivo, né, você vai desenvolvendo, né, competências, que são competências necessárias, e elas vão criar o seu poder pessoal. Então, na verdade, elas vão fazer com que você crie capacidade para entrar nesse jogo. Ah, Juliana! Ai, que legal, muito bem. Chegou, que bacana. Ah, Fre, chegou, né? Que legal, muito bem. Então, o primeiro passo é ter um objetivo e se capacitar para realizá-lo, adquirir as competências. Aí você começa a ficar apto para entrar no jogo, né? Aí é só isso para realizar um objetivo? Não. Aí o que você vai fazer? Você vai buscar apoio de outras pessoas para se juntarem em torno do seu objetivo. E com isso, por meio da soma de 2 ou mais poderes pessoais, você cria então o que eu falei, que é o poder coletivo, né? Essa segunda forma de poder, que é o poder coletivo, ela é essencial para o sucesso de qualquer empreendimento. Ela é alcançada por meio dessa formação das mentes estratégicas, mentes sinérgicas. O princípio aí das mentes sinérgicas, né? Na verdade, a mente sinérgica ela nos mostra a importância do trabalho em equipe, que ele é tão valorizado nos dias de hoje, tá? Ai, que bacana, Juliana! Que legal. Muito linda, a Juliana tá falando assim, obrigada por ter me apoiado tanto. Ah, muito fofa. Você sabe que eu faço isso de coração, né? Então, o trabalho em equipe, por que ele é tão valorizado? Porque, na verdade, quando você faz um trabalho em equipe, é como se você juntasse várias, né? Na verdade é isso, você junta vários talentos, vários esforços, várias mentes. E aí, então, a importância dessas alianças, né? Bia, quando a gente, então, entende, né, que a mente sinérgica é uma forma de nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos, então começa a ficar fácil de entender que muitas vezes o trabalho em equipe ele é uma soma de mentes. E aí vocês vão ver que coisa legal. Por exemplo, o que o Walt Disney falava, né? O Walt Disney é inspirador. É sempre uma lição pra gente, né? Ouvir coisas de Walt Disney. Ele foi assim, nossa, um grande talento. Passou por diversas dificuldades também. Vocês sabem, o Walt Disney morou na rua. Foi morador de rua, acredita? Bem, então o que ele dizia? Ele criou aquele império, né? Que coisa maravilhosa. Ele dizia assim: você pode sonhar, você pode criar, desenhar o lugar mais maravilhoso do mundo, mas será necessário reunir pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Aqui o que ele estava falando? Das mentes sinérgicas. Porque muitas vezes, né, a pessoa quer realizar alguma coisa, mas ela acha que ela tem que fazer isso sozinha. E vocês vão ver que não é bem assim, tá? Então vamos pensar em você. Me diga uma coisa. Você já ouviu dizer que alguém alcançou o sucesso absolutamente sozinha? Uma pessoa
conseguiu fazer algo sozinha, única e exclusivamente? Eu não. Não. Então, nós sempre iremos atrair pessoas que estão em harmonia, em consonância com os nossos objetivos. Pessoas com interesses e gostos comuns tendem a andar juntas, elas tendem a se juntar, né? Olha a sinergia aí acontecendo, sinergia de mentes, né? Ai, tô ganhando um monte de coraçãozinho, tô bem feliz. Bom, tem um ditado que diz assim: somos a média das 5 pessoas com as quais convivemos. O que você acha disso? É para se pensar, né? Tô recebendo um monte de coração, ai, tô feliz. Então, dependendo de qual objetivo você deseja realizar na sua vida, você tem que prestar atenção nas pessoas com as quais você convive e verificar se é possível formar alianças com essas pessoas. Ah, que legal, entrou mais gente aqui, que bacana. Se é possível você formar alianças sinérgicas com essas pessoas. Lembrando que as bases para o sucesso, elas estão estruturadas em 2 níveis, no poder pessoal e no poder coletivo. Então, para formar alianças de mentes sinérgicas, você terá que desenvolver muitas vezes uma competência, porque às vezes você até tem ao seu redor pessoas que realmente elas podem formar uma aliança com você, né? Mas você ainda não compreendeu como é que você faz isso. O que é necessário para que você consiga formar aliança para realizar o seu objetivo. Então, nesse sentido, você terá que desenvolver algumas competências. A principal competência é a capacidade de inspirar as pessoas, a capacidade de motivar essas pessoas, de fazer com que elas se engajem em torno do seu objetivo. Bom, e aí você pode me perguntar, nossa, né, Ângela, e como é que é? O que eu faço, né, para inspirar pessoas? Bom, comece a se perguntar. O que faria com que alguém me apreciasse? Por quê? Porque para que você possa inspirar pessoas, você precisa ser apreciado por essas pessoas, né? Ou apreciada. Então, o que será que eu tenho que é capaz de fazer com que as pessoas me apreciem? E aí, com isso, eu estou fazendo com que a sua mente se direcione para as suas qualidades, para os seus pontos fortes, para que você realmente elenque seus pontos fortes. E aí eu sei o que você vai dizer, nossa, mas eu nem tenho ponto forte. Às vezes a pessoa fala, eu nem tenho. Tem sim. Pode procurar que você tem. Porque a nossa sociedade, né, em geral, faz com que a gente seja tão autoexigente que a gente não consegue ver coisa boa na gente, né? A gente não enxerga coisa boa. A gente acha que está sempre devendo, que o outro... isso é sabotador, isso é pensamento sabotador. Que o outro é melhor do que a gente, que o outro faz melhor, que nada. Começa a se empoderar com o que você faz. O que você faz é muito importante. Se você não reconhecer a importância do que você faz, quem vai reconhecer? E não é para ter uma postura arrogante, não. É para simplesmente começar a reconhecer as suas qualidades. Então, para que você comece a entender o que as pessoas podem apreciar em você, então comece a olhar para esse seu lado. Esse é um pensamento que todo mundo tem, que os outros são melhores, que nada, não.
Todo mundo pensa assim, imagina, né? Se todo mundo pensa que o outro é melhor, então ninguém pensa que é o melhor, né? Mas a gente tem muita coisa boa e a gente tem que olhar e reconhecer e apreciar. Então, para que alguém aprecie você, primeiramente você precisa olhar para dentro de você e se apreciar, não é mesmo? Muito bem. Entender qual é o seu diferencial, porque você tem. Então, eu convido vocês aí a pensarem qual é o seu diferencial. O que torna você interessante a ponto de inspirar as outras pessoas? Porque sempre tem uma coisa que a gente tem que é capaz de inspirar as outras. Pensa nisso. Quais atributos você tem? Ah, Igor, você entrou, Iago entrou também. Ah, muito bem. Então, pense em quais atributos você tem que faria com que as outras pessoas te apreciassem. Pense um pouquinho aí, tá? Bem, para ser apreciado, né, pelas pessoas, você tem que aumentar o seu poder pessoal. E isso você faz olhando para você mesma ou para você mesmo, olhando os seus pontos fortes, que é tema das outras lives que eu já fiz, né, e que tem lá várias ferramentas, tá bem? Bom, e aí, de uma certa forma, né, para você ser apreciado então pelas pessoas, você tem que olhar aí o seu poder, né, começar a enxergar as suas qualidades, tá? Muito bem. Pode ser que você precise coletar informações de outras pessoas, que eu também já fiz isso em outras lives, eu já falei como vocês fazem isso. Pode ser que você precise receber feedbacks, mas pode ser também que você tenha que coletar outro tipo de informação. Porque para atingir o seu objetivo, lembra que eu falei? Você vai ter que desenvolver competências. Dentro dessas competências, pode ser que uma delas seja conhecimento. Então, você vai ter que adquirir conhecimento, receber um novo conhecimento, né? E tem várias formas de ter conhecimento. O principal meio de se obter conhecimento é estabelecendo alianças com mentes sinérgicas. E o que é isso? Eu quero falar uma coisinha sobre o conhecimento, né? Eu já falei várias vezes, é um slogan, é um mantra que eu tenho, que eu falo. Isso, muito bem, é isso mesmo. Esse mantra que eu falo é assim, conhecimento e informação estratégica te dá poder, tá? Conhecimento, aqui ó, Juliana colocou, conhecimento nunca é demais, é isso mesmo. Agora, sobretudo, o conhecimento, ele te dá poder. Quem tem informação, quem tem conhecimento tem poder. E você vai entender já já por quê, tá? Ele é muito precioso, o conhecimento é muito precioso. Por quê? Para você adquirir conhecimento, você precisa... que linda, Letícia! Para você desenvolver conhecimento, você precisa realizar uma coisa que se chama processo cognitivo, que isso acontece aqui dentro da sua mente, do seu cérebro, tá? É um processo de aprendizado, de elaboração mental, para que esse conhecimento ele se concretize. A partir do processo cognitivo, o ser humano consegue desenvolver as capacidades intelectuais, os pensamentos, capacidade de compreensão, de raciocínio. Então, olha que bacana. Por isso que a gente tem que valorizar, a gente tem que valorizar muito o conhecimento e o conhecimento compartilhado. Por quê? Quando alguém compartilha o conhecimento com você, o que está acontecendo, né? Quando a pessoa compartilha conhecimento com você, ela não está transmitindo só uma informação, ela está entregando para você uma elaboração
cognitiva. Ela tá entregando para você o produto de um processo cognitivo. Eu tenho certeza que você vai passar a olhar as pessoas agora, depois que eu falar tudo isso, de forma muito especial, as pessoas que compartilham conhecimento com você, e com gratidão. Por quê, gente? Essas pessoas, elas não repassam só a informação. Ai, entrou! Obrigada, minha querida! Então, as pessoas, elas não repassam, não é só um repasse de informação. A gente recebe a informação para que ela se transforme num conhecimento, tem todo um trabalho de elaboração que a gente faz internamente. Então, a pessoa, quando ela compartilha conhecimento com você, quando ela compartilha informação trabalhada, ela está entregando para você o resultado do processo cognitivo dela. Nossa Senhora, e para ter esse resultado cognitivo, essa pessoa utilizou as redes neurais que ela tem. Ou seja, ela gastou os neurônios dela para fazer aquele processamento, para processar aquele conhecimento e para entregar esse resultado mastigadinho. Isso acontece com todas as pessoas que compartilham conhecimento com a gente. Então a gente deve reverenciar muito os professores, os nossos mentores, os psicólogos, né? Que eu não posso deixar de falar de mim. Todos, até quando você vai numa consulta médica, que o médico, ele te explica o que está acontecendo com você, ele está compartilhando com você o resultado de um processamento cognitivo. E isso, gente, não tem preço. Isso tem valor, isso não tem preço. Então, quando você coleta novas ideias, novos conhecimentos de outras pessoas, você está ampliando o seu repertório cognitivo. O seu repertório cognitivo, ou seja, você está ampliando as suas conexões neurais. Minha Nossa Senhora. Eu costumo dizer que se o neurônio pudesse ser vendido, minha nossa, ele ia ser vendido num preço altíssimo, porque não tem preço que pague essa formulação, essa possibilidade da gente formar ideias, criar pensamentos, criar coisas, porque tudo acontece na nossa mente, né? Lembra que eu falei que todas as realizações elas acontecem num único lugar, que é na nossa mente? Não teria moeda capaz de comprar um neurônio, né? Ele é muito significativo, tá? Inclusive, gente, existem doenças degenerativas, como Alzheimer, por exemplo, é a destruição do neurônio. Então veja como ele é importante. Olha como é muito importante o nosso processo cognitivo. Por isso que a gente tem que valorizar muito a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de elaborar ideias, a nossa capacidade de explicar para as outras pessoas aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, né? É muito incrível isso. Bem, então, criando novas conexões neurais, novas interpretações, sempre em crescimento, é assim que você coloca a sua mente em ação. E é por isso que eu falo que as mentes sinérgicas, elas levam ao sucesso, né? Por quê? Caso contrário, caso a pessoa ela não busque melhoria, não busque conhecimento, por isso que eu bato muito na questão da pessoa estudar, tá? Eu bato muito nisso. Por quê? Porque isso vai fazer com que a sua mente esteja em crescimento. Caso contrário, o que acontece? A mente começa a ficar estagnada. O que é estagnada? É parada, né? E os nossos neurônios, eles têm que ser exercitados da mesma maneira. Isabelle, né? Ele tem que ser exercitado como qualquer outro músculo do nosso corpo.
porque aí ele cria reserva cognitiva. Reserva cognitiva você vai usar sempre, tá? Porque senão o que acaba acontecendo? A mente fica estagnada, fica estreita, fechada, ela começa a declinar, ela involui ao invés de evoluir, né? Por esse motivo é importante estabelecermos parcerias, alianças com mentes sinérgicas, né? Por quê? Porque olha só, quando a gente estabelece essa parceria com outras mentes, o que acontece? A gente está juntando várias redes neurais. E é o que eu falei. A gente começa a trabalhar em conjunto, a gente começa a realizar os nossos objetivos, além de criar esse poder coletivo que eu falei. Então, a junção de mentes, ela potencializa a nossa mente. Veja bem, antes de estudar, de ter as experiências que você teve, se você olhar para trás, como você era e ver como você é agora, olha quanta coisa mudou na sua cabeça, na sua forma de ver o mundo. Então, o conhecimento ele vai ampliando essa possibilidade. E essa junção de mentes sinérgicas, ela também vai ampliando a nossa capacidade cognitiva, ela amplia as nossas conexões neurais, a nossa mente, né? Muito bem. Então, eu até já disse que dificilmente, né, as pessoas elas conseguem sucesso se elas não conseguem harmonizar com outras mentes. Por isso que é muito importante a gente estabelecer essa parceria com essas mentes sinérgicas, né? Geralmente, a gente se associa, mas precisa ter aí, nisso que eu vou falar, precisa ter uma certa humildade, tá? Mas assim, o legal é a gente se associar com pessoas que até, para que a gente possa realizar o nosso objetivo, né? A gente se associar com pessoas que possuem aquilo que falta em nós. Por quê? Porque nós não aprendemos apenas com os semelhantes. Nós aprendemos muito com os diferentes. Os diferentes nos desafiam a flexibilizar a nossa mente. E aí, à medida em que a gente consegue compreender aquele diferente, aí então a gente realizou novas conexões, tá? Bom, mas é preciso que a gente tenha também humildade para reconhecer que nós não sabemos tudo. Não sabemos. E quer saber? Precisamos de ajuda. Às vezes é muito difícil, né, a gente reconhecer que precisa de ajuda, porque fica parecendo que a gente tá ou dando o braço a torcer, ou que a gente é inferior, né? Ah, o outro é superior, eu sou inferior. Mas não tem nada a ver, não. A verdadeira sabedoria está em saber fazer alianças com mentes sinérgicas. Essa é uma sabedoria muito grande. E gente, por que a gente tem que ter essa autoexigência de ser 100% em tudo? Isso não existe, isso é uma utopia, tá? A perfeição é utópica, a gente persegue ela, né? A gente quer ter a perfeição, mas ela é utópica. Tem um player que eu sigo que ele diz assim, melhor feito do que perfeito. Eu acho que é melhor bem feito. Mas o perfeito, gente, a gente persegue o perfeito, né? Só que a perfeição é uma utopia. Mas enfim, a gente não pode temer as novas ideias, né? Elas certamente são um divisor de água entre o sucesso e o fracasso. E outra coisa também, gente, que uma das características, uma das competências que serão mais exigidas daqui para frente, primeiro é a atualização constante e é a pessoa se voltar para a inovação. Inovação é a abertura da mente para o quê? Para o novo, novas ideias.
Hoje em dia, quem não tem abertura para o novo, para novas ideias, começa a ficar um pouquinho para trás, né? E aí que as pessoas que elas conseguem se projetar, né? Elas conseguem realizar, elas conseguem desenvolver, elas conseguem estabelecer mentes sinérgicas. Então, eu te convido a pensar nos seus objetivos agora. Você vai ver que você sempre fez alianças, de uma forma ou de outra. Você fez para alcançar seus objetivos, grandes ou pequenos, pouco importa. Mas você sempre fez alianças. E é isso que fez com que você realizasse. Porque é aquilo que eu falei. Também tem um ditado que diz assim, que uma andorinha só não faz verão, né? É verdade. Por quê? Porque não existe uma pessoa que conseguiu alcançar um objetivo sozinha, única e exclusivamente. Às vezes a gente precisa realmente se juntar, né? Primeiro, ter humildade, reconhecer que a gente precisa de ajuda e partir para o abraço e ser feliz, né? Eu quero contar uma historinha aqui bem rápida para vocês, que é a seguinte. Tem uma lenda que diz que tinha um lenhador, o lenhador tinha 7 filhos. E aí os filhos viviam brigando, os 7 filhos viviam brigando, e ele já estava cansado. E um belo dia ele falou assim, pera um pouquinho, vou mostrar para vocês o que a falta de cooperação está fazendo com vocês. Eles não estavam utilizando nem formando mente sinérgica, tá? Eles só estavam brigando. Então o que ele fez? Ele pegou 7 varas de madeira, amarrou, fez um feixe com elas, né? Ou seja, juntou todas elas, amarrou, deixou elas bem grudadinhas. E aí ele pediu para que os filhos quebrassem. Colocou lá os 7 juntos. Quebra aí. Vamos ver o que vocês conseguem fazer. E aí todos juntos tentaram. E tenta e nada. Não conseguiram quebrar. Na verdade foi impossível quebrar. Aí quando os filhos estavam cansados, desistiram, o lenhador pegou o feixe, desfez o feixe e entregou uma vara de madeira para cada um dos filhos e disse, agora quebra. E eles quebraram. Todos conseguiram quebrar com muita facilidade. E aí o lenhador disse assim, bom, quando vocês trabalham juntos em um espírito de harmonia, ou melhor, quando vocês aprenderem a trabalhar juntos em um espírito de harmonia, vocês vão funcionar como esse feixe de varas que eu entreguei para vocês, tá? Ninguém vai conseguir vencer vocês. Mas se vocês continuarem dispersando suas energias, brigando entre si, qualquer um pode quebrá-los. Isso vai acontecer muito facilmente. Então, ele disse, foi o que aconteceu quando eu desfiz o feixe. Enquanto estavam todos juntos, em sinergia, ninguém conseguiu quebrar. A partir do momento que a sinergia se desfez, ela foi quebrada. Assim funcionam as mentes sinérgicas. A soma de 2 mentes juntas não necessariamente serão apenas 2 mentes. Elas poderão ser infinitas. Vai depender do poder pessoal de cada um, do poder coletivo que essas mentes conseguirem fazer. Bom, em termos práticos, vamos entender as aplicações aí da mente sinérgica, né? O fator mais importante na composição da mente sinérgica é a união dos integrantes em torno de um objetivo. Aqui entra um papel de liderança. Por quê? Porque para ter sucesso, eventualmente você vai ter que assumir um papel de liderança, sim. Ai, que linda! Isabelle, que linda! Então, você vai ter que assumir um papel de liderança, tá? E liderar consiste em ter um objetivo, um propósito claramente definido, reunir essa capacidade de inspirar as pessoas em torno da realização desse propósito,
fazendo com que elas assumam esse objetivo para elas mesmas, tá? A segunda coisa é reconhecer que o sucesso ele acontece com essa junção de mentes. Portanto, então, olhe ao seu redor e veja se você está sozinha ou sozinho. Perceba se existem pessoas com as quais você pode formar alianças e fazer com que essas pessoas se engajem. O terceiro ponto é que quando você tiver um objetivo claro e definido em sua mente e conseguir inspirar as pessoas a se engajarem nesse propósito, formando essas mentes sinérgicas, vocês se tornarão um só. Uma mente. Mas é uma mente, hein? Nossa, poderosa. Uma mente muito poderosa. Porque é o que eu falei. As somas dos integrantes, ela não representa o total dessa mente, né? E aí tudo passará a acontecer naturalmente. Isso acontece com os meus clientes, em todos os programas que eu tenho, né? Porque a partir do momento que eles vêm até mim, a gente forma aliança de mente sinérgica. E é muito legal isso. Por quê? Porque eu vou ajudando eles com o meu processo cognitivo, né? A eles alcançarem os objetivos. Então, mentes sinérgicas ignoram a palavra impossível. Isso não existe para as mentes sinérgicas. Elas não se importam com as derrotas. Elas encaram as derrotas como temporárias. Possuem consciência de que estão no caminho para o sucesso, que os tropeços fazem parte do caminho. Elas estabelecem um diálogo mais ou menos assim: recolho todas as pedras que eu encontro no caminho. É mesmo? Que coisa! Que coisa estranha! Por que você faz isso? Recolher pedras que você encontra no caminho? Sim, porque eu as coleciono. Nossa, mas para que alguém vai colecionar pedras? Porque eu vou construir um castelo. Percebe a diferença? Tem pessoas que quando encontram dificuldades ou pedras no caminho, elas querem desistir. As mentes sinérgicas vão colecionando as pedras para construir um castelo. Olha que maravilha! Bom, então, vamos lá. O teu objetivo, ele tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, ele tem que ser alcançável, ele tem que ser realístico, ele tem que ter um prazo final, mas, sobretudo, tem que ter a formação de alianças que farão você alcançar o sucesso. É isso mesmo, gente. Então, olha só. Gente, pode ser que essa mente sinérgica ela esteja tão perto de você, ela esteja tão próxima, sabe? Que você vai conseguir realizar, né? Muito bem. Bom, eu vou falar para vocês então, antes de finalizar, né? Como que vocês vão fazer para pegar lá o material, né? Eu até tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a carinha do materialzinho. Ó, o materialzinho tem essa carinha aqui, tá? Então, como que vocês vão fazer para pegar esse material bem bonitinho? Ai, gente, tô ficando tão craque já nesse negócio, viu? Ah, que bom, é isso mesmo, Isabela, reflexão, né? Muito bem. Como é que vocês vão fazer então? Simples, muito simples. Quando eu finalizar a live, eu vou postar ela lá no meu feed. Aí vocês vão escrever nos comentários: eu quero o material. E a gente vai mandar via direct para vocês,
tá? Essa ferramenta, ela vai ser uma ferramenta de apoio, tá? Ela vai ter praticamente uma síntese daí do que eu falei, que é os 3 passos importantes para vocês criarem essa mente sinérgica, tá bem? Bem, ótimo, que bom, que legal que vocês estão mandando os coraçõezinhos. E o que eu queria dizer então, vamos falar da essência da live, né? A essência é a seguinte: formar mentes sinérgicas é você entender que quando você tem um objetivo definido, um propósito, há coisas que dependem diretamente das suas competências, do seu potencial, porém, haverá requisitos que pode ser que você não possua. E tá tudo bem, gente, porque ninguém tem 100%, tá? Ninguém é tudo. E aí o que a gente faz? Vai desistir? Nossa, porque eu não tenho? Não. Vai buscar, vai construir, vai fazer alianças. Essa aliança muitas vezes pode até ser um curso que você tenha que fazer com aquela pessoa que vai dar para você o resultado do processo cognitivo dela, entendeu? Então, é isso. Quer dizer que se eu não tiver todas as competências eu vou desistir? Não, jamais desistir. Lembra que eu falei? Essa palavra não existe no dicionário das mentes sinérgicas, tá certo? Bem, que mais? Já falei, né, aqui para vocês que eu faço isso com os meus clientes, eu faço um trabalho de psicoeducação com eles, né? E o outro ponto é que a soma das mentes sinérgicas, geralmente, ela é muito maior do que o número de integrantes, o número realmente de pessoas que integram esse grupo de mentes. Por quê? Porque você potencializa o seu poder quando você compartilha, quando você inspira pessoas que se engajam no seu propósito, tá certo? É isso aí. Então, se você está meio desanimado, achando que seu objetivo pode não ser realizado em função de não reunir todas as competências, olhe ao seu redor. Escolha pessoas para formar essa aliança de mentes sinérgicas. Vai ser muito bom. E eu daqui vou ficar torcendo por você daí, certo? Muito bem. Eu falei que eu ia falar de uma novidadezinha, né? Então, eu vou ver se eu consigo compartilhar um outro postzinho que é sobre a novidade aí, tá? É isso aí, gente. Então, eu vou fazer uma semana do desafio como acertar na escolha profissional, tá? Mais uma pessoa então, que legal. E vai ser uma série de lives. Vai ser de 11/7 a 15/7 e eu vou colocando mais informações aí para vocês, tá? Vai ser bem legal, vai ter um compartilhamento de conhecimento muito bacana. Então, se vocês conhecerem pessoas que estejam aí nessa situação, pode falar para elas virem participar, porque vai ser bem legal. E vocês estão convidadas e convidados. Por quê, gente? Tem muita gente infeliz na profissão. Por quê? Vocês vão compreender por quê, tá? Por que a pessoa está infeliz na profissão? Por que ela não se acha? Nesse dia aí vocês vão entender por quê. E antes de finalizar, eu já quero falar para vocês que vocês têm um encontro marcado comigo quinta-feira que vem, dia 8/7, às 20h01. Nessa live eu vou falar sobre autoconhecimento. Geralmente eu trago uma ferramenta sobre autoconhecimento para vocês. Durante a semana eu vou dando detalhes aí do que eu vou tratar na próxima live, né? No assunto específico e tudo mais. E é isso, gente. É um prazer. Eu amo o que eu faço, adoro compartilhar conhecimento, porque na verdade a gente vai sempre agregando, somando, né? Eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas que compartilharam conhecimento comigo até aqui, porque é o que eu falei,
elas não me entregaram só uma informação, elas me entregaram a elaboração cognitiva delas. E eu faço isso também. Eu entrego a minha elaboração cognitiva para vocês quando eu compartilho o meu conhecimento. Nessa elaboração cognitiva tem todos os meus anos de experiência, tem todos os conteúdos de curso que eu fiz, de formações. E é isso, gente. Voltamos. Eu acredito que nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para trocar. E estamos numa sociedade onde prestamos serviços uns para os outros. Então, quando alguém me ajuda e eu ajudo o outro, a gente forma o quê? Uma corrente do bem. E nós crescemos, porque eu acredito muito nisso. O conhecimento, ele nos eleva, ele leva a gente ao desenvolvimento, a gente se desenvolve. Então, para mim, uma vida sem conhecimento é uma vida de estagnação, né, gente? Ô, Rodrigo! Ó, a live vai ficar salva, viu? Que bacana, tô feliz. Gente, então, olha, manda os coraçõezinhos para mim. Eu adoro receber corações e eu deixo meu coração aqui com vocês, tá? Que fofo. Deixo meu coração, boa noite, boa noite. Deixo meu coraçãozinho aqui para vocês também. E semana que vem tem mais. Ai, quanto coração, tô feliz, feliz. Então, gente, reverencie os seus professores, os seus mentores, as pessoas que compartilham conhecimento com vocês, os seus médicos, todos os profissionais que ajudam vocês. Porque é aquilo que eu falei, eles entregam para vocês o resultado da elaboração de um processo cognitivo. Maravilhoso, né, gente? Então, ó, um beijo para vocês, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana. Quer dizer, nós já estamos na quinta, né? Mas tudo bem. Sexta, sábado, domingo, tem aí um fim de semana maravilhoso. E eu vejo vocês, então. Oi! Ito! Eu agradeço por vocês estarem aqui. Né? A semana que vem tem mais, viu, gente? Que maravilha, tô muito feliz. Um beijo, fiquem com Deus. Isabelle. Gente, obrigada a vocês também, viu? Fiquem com Deus. Adorei os corações. Tchau, tchau, gente. Beijo. É difícil, né? Pra gente encerrar, não é verdade? É bem difícil. Que bom. É um momento de felicidade para mim estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Beijo, fiquem com Deus.